senhoras e senhores, nossos companheiros de sempre da mídia, pessoal que nos acompanha o dia a dia, já reconheço aqui alguns que a gente se encontra ali na chegada do Ministério e em outros locais. Muito obrigado pela presença de vocês e pelas perguntas que servirão para esclarecer e para divulgar para o povo brasileiro as realidades e as ações que precisam ser, de forma bem clara, de conhecimento de todos. Agradeço a todos as perguntas que vêm pela frente. Nós tivemos vou retirar a máscara para poder a dicção ficar melhor enquanto eu estiver falando. Nós já fizemos uma apresentação completa agora no evento. Eu acredito que a gente não precise fazer uma nova apresentação com as mesmas ideias. Não posso, em momento algum, iniciar uma coletiva sem declarar claramente os nossos sentimentos às perdas, às famílias que tiveram seus entes perdidos e sempre enaltecer a força e enaltecer o trabalho do pessoal de saúde que ajuda a recuperar os brasileiros que ficam doentes com a Covid-19. Não vou me alongar, nós estamos à disposição dos senhores para perguntas e vamos iniciar, por favor. Primeira pergunta é do repórter Daniel Gulino, Jornal O Globo. Bom dia. O Datafolha mostrou no fim de semana... O Instituto Datafolha mostrou no fim de semana que a disposição o número dos brasileiros que estão dispostos a se vacinar contra a Covid caiu 16 pontos percentuais nos últimos meses. Entre os apoiadores do presidente, esse número é ainda menor, chega a 33% quem não quer tomar a vacina. Eu queria saber se o Ministério vê com preocupação esse número, se isso pode atrapalhar a estratégia de imunidade de toda a população e se as declarações do presidente têm atrapalhado essa situação. Obrigado. Obrigado, Daniel. Nós estamos fazendo uma campanha muito forte para trazer todos os brasileiros para ter confiança, principalmente na eficácia e na segurança da vacina. Eu acho que o que o povo brasileiro está vendo, o povo brasileiro não é mais desinformado como já foi anteriormente. Hoje a mídia, a internet, os meios de comunicação e a capacidade de você acompanhar o que acontece no mundo e o que se é discutido faz com que o povo também se posicione, as pessoas tenham suas preocupações. Uma vacina eficaz, segura e garantida é o que vai fazer com que as pessoas no Brasil procurem e sejam voluntários. Não haverá obrigatoriedade por parte do governo federal, em hipótese alguma, e sim campanhas para vacinação, campanhas que apresentem a todos o que é o melhor para ser feito. O que é o melhor para ser feito. É isso que interessa, esse é o foco do Ministério. Próxima pergunta, Flávia Said, Portal Metrópolis. Oi, bom dia. São ao termo de consentimento, termo de responsabilidade. E aí eu queria saber se ele vai inicial e também como o Congresso... Deixa ele corrigir o microfone.
para que todos ouçam. O microfone está com defeito. Cadê a equipe? Para que todos possam ouvir e a resposta ser... Então, sobre o termo de consentimento de responsabilidade, né? Eu queria saber, então, se ele só vai ser exigido mesmo para as vacinas aprovadas em caráter emergencial e dispensado para as demais, e também saber se o governo, o Ministério, estuda incluir esse termo de forma independente do Congresso, já que o Congresso já se recusou a aprovar o termo. Então, eu queria saber se o Ministério pode fazer isso sem passar pela análise do Parlamento. Obrigada. Bem, eu não tenho informações específicas do Congresso, mas eu posso te adiantar que tem dois tipos de possibilidades de nós termos a vacina em termos de aprovação. A aprovação normal é o registro da vacina. E esse registro, ele segue, se for uma vacina fabricada no Brasil, ele segue para a Anvisa, com a documentação completa, e a Anvisa vai avaliar essa documentação, avaliar a produção e vai conceder ou não esse registro. Isso é a normalidade. Dentro dessa normalidade, onde é garantida a eficácia e a segurança pelo registro, não há necessidade de termos de voluntário, termos de responsabilização. Nós precisamos compreender que, dentro da pandemia e da velocidade do desenvolvimento das vacinas no mundo, nós estamos diante agora de um outro modelo, que é a autorização de uso emergencial, que permite que o laboratório disponibilize a vacina para grupos específicos, mesmo sem a conclusão dos testes clínicos, sem a avaliação dos efeitos colaterais definitivos, sem a avaliação da eficácia completa. É durante a fase de desenvolvimento. Isso tem que ficar muito claro. No mundo não há registro de vacina em nenhuma agência reguladora. O que nós vimos na Inglaterra e nos Estados Unidos, pela Pfizer, é autorização de uso emergencial, antes da conclusão de todo o processo e do registro efetivo das agências reguladoras. Se um laboratório, nacional ou estrangeiro, solicitar à Anvisa a autorização de uso emergencial e for concedido pela Anvisa, nós vamos estudar que grupos poderão receber, grupos limitados em quantidades limitadas. E sim, todos que forem voluntários a receber terão que assumir esse compromisso por escrito. Eu espero que tenha sido bastante claro a sua pergunta quanto à autorização de uso emergencial e quanto a registro. Até hoje na Anvisa, não há solicitação de registro, nem de uso emergencial, de nenhum laboratório. Até hoje no mundo, quando você fala, por exemplo, que a Rússia está vacinando, ela está vacinando durante a fase de desenvolvimento. São 3 fases, fase 1, 2 e 3 de testes. A Rússia não fez a fase 3, partiu direto para a vacinação. A Sputnik, a vacina russa, que poderá ser produzida no Brasil, vai solicitar autorização para iniciar a fase 3. E a fase 3 dura, no mínimo, 90 dias. Então, eu
e aqui eu falo não só para os profissionais de mídia que estão sentados, falo para brasileiros e brasileiras, todos que estão sentados aqui, que têm famílias, pai, mãe, filhos, avós. Vamos ser responsáveis, porque as nossas famílias precisam ser preservadas e receber a segurança, com segurança, a vacina ou as vacinas que o Ministério da Saúde disponibilizar. E na hora certa. Então, eu espero ter te respondido as tuas perguntas. Próxima pergunta, Fábio Murakawa, Valor Econômico. Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. Queria insistir um pouco nessa pergunta em relação ao termo de responsabilidade. Vamos ficar só com esse que está bom, circulando para lá e para cá, por favor. Vamos evitar aquele que está quebrado. Ministro, embora as vacinas provavelmente vão ser dadas à população, né, ainda em fase de desenvolvimento, como o senhor disse, vamos lá. Embora as vacinas provavelmente serão dadas à população ainda em fase de desenvolvimento, como o senhor disse, o que se tem notícia é que o Brasil é o único país do mundo que vai pedir para que as pessoas assinem esse termo de adesão, né, ou um dos poucos países. Tá, então o senhor explica depois. Mas eu queria saber se o senhor não acha que isso desincentiva a que as pessoas se vacinem, né? E se o senhor recomendaria que uma pessoa idosa ou de grupo de risco vá ao posto de vacinação. E eu queria perguntar uma coisa para o secretário Arnaldo também. Secretário, qual é a efetividade que o senhor acha que tem o uso da máscara para combater o alastramento do coronavírus? Obrigado. Eu vou começar te respondendo. Eu sei que faz parte, às vezes, não é o suficiente o que a gente fala, fica uma dúvida, mas vamos deixar bem claro, autorização de uso emergencial não é uma campanha de vacinação. Autorização de uso emergencial está esclarecido para que é. Ela é limitada a grupos específicos e esses grupos são voluntários. Não é uma campanha que as pessoas vão chegar na porta do posto de vacinação e vão ter que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Não é isso. Eu queria deixar isso muito claro. Não será exigido termo algum nos postos de vacinação para nenhum brasileiro, quando nós disponibilizarmos as vacinas registradas, seguras e garantidas pela Anvisa. Se um laboratório brasileiro ou internacional solicitar o uso emergencial de vacina e a Anvisa assim o fizer, autorizar, para aquele grupo específico e na quantidade limitada, as pessoas que participarem deste evento assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido. Somente nestes casos. Somente nestes casos. Nos demais casos, nada. Quanto a idosos e crianças, isso está exatamente dentro dos grupos de análise da segurança e eficácia que tem que ser apresentado à Anvisa. Existem vacinas, existem laboratórios que não fizeram os testes
em alguns grupos como crianças, outros laboratórios que não fizeram testes em alguns grupos como idosos, e nós temos que conviver com esse tipo de situação. Aquela vacina não vai ser autorizada para crianças, a outra vacina pode não ser autorizada para idosos. E a outra pode ser autorizada para todos. Então, isso demonstra a complexidade de nós lidarmos com vários tipos de vacina, com 2 doses, com tecnologias diferentes, com logísticas diferentes, com temperaturas diferentes. Então, por isso que você tem um ministério, você tem um SUS, e você tem toda a estrutura nacional do Programa Nacional de Imunização voltado para esse fim. Eu espero ter te respondido definitivamente sobre os termos de consentimento e sobre grupos de idosos e crianças. Vou passar para o Arnaldo, por favor. Como é seu nome? Fábio. Fábio, excelente pergunta, Fábio. Eu acho que é extremamente importante falarmos, né, que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo uma situação de pandemia, né, numa situação no qual temos um vírus com uma alta transmissibilidade, né? E nesse sentido, né, você falou especificamente com relação ao uso da máscara, mas eu vou além, né, Fábio? A gente tem recomendado, o Ministério da Saúde tem recomendado o uso de máscara, o Ministério da Saúde tem recomendado a higienização das mãos, quer seja com álcool gel, com sabão. O Ministério da Saúde tem recomendado a chamada etiqueta respiratória, né, porque tudo isso ajuda a mitigar e a diminuir a transmissibilidade da doença, e isso é extremamente importante. O Ministério da Saúde tem recomendado um distanciamento físico, né, de no mínimo 1 metro entre as pessoas, para que possamos diminuir e mitigar a transmissibilidade do vírus. E nessa perspectiva, o uso da máscara ela é fundamental. Muito obrigado. Fábio, eu vou te responder te dar mais um dado. Sim, os britânicos assinam o termo de consentimento. Isso está amplamente divulgado, inclusive em grande rede de notícias brasileiras também. Tá bom? Na televisão, em todos os lugares, inclusive com cópia do termo. Sim, os britânicos que estão nesse programa de uso emergencial, eles assinam sim o termo. Essa é a posição que nós temos até agora. Próxima pergunta, Natália Cancian, Folha de São Paulo. Oi, bom dia. A minha pergunta é o seguinte, o plano foi divulgado agora de manhã, a gente está vendo agora, mas eu queria um esclarecimento da pasta em relação a qual que é a data que vocês estão prevendo para iniciar a campanha. Ontem o Ministério disse ao STF que previa distribuir em 5 dias aos estados após o registro e a compra. Mas a partir disso, eu queria entender, com base na programação das empresas, com base nesses fatores, quando que é a previsão atual do Ministério para começar a campanha, quando que terminaria. E também outro ponto que eu queria perguntar é sobre a vacina Coronavac. No plano, pelo que a gente está vendo, ele voltou a incluir a Coronavac na lista de memorandos de intenções. Ou seja, então o Ministério retomou essa negociação e quantas doses está prevendo? Queria também entender esse ponto. Agradeço. Obrigado, Natália. Sempre bom falar contigo. Bem, nós fizemos lá dentro uma apresentação completa sobre muitos pontos, mas deixei com clareza que nós temos um programa nacional de imunização que ele inclui todas as vacinas, já é uma coisa antiga. Nós temos o plano de operacionalização para vacinação contra a Covid-19, que foi apresentado hoje e estará no site do Ministério, já hoje, disponibilizado para todos os brasileiros. E nós temos um anexo do plano, que é o cronograma de distribuição e imunização, que está sendo desenvolvido esse cronograma.
pelas razões óbvias que eu acabei de apresentar aqui. Quando o STF nos pergunta sobre prazos, nós temos que condicionar a vacina registrada e entregue. O que nós vimos na pandemia ao longo do tempo? Se vendeu muita ilusão quando se falava de compra de respiradores, equipamentos. Então aí os estados e municípios com dificuldades até hoje de comprovar suas ações. Alguns estados e alguns municípios. Porque às vezes as coisas não se concretizam. Então, vacina registrada, segura e eficaz, garantida pela Anvisa e recebida, a partir daí, em 5 dias, nós iniciamos a distribuição nos estados. E os estados iniciam a logística para os municípios. Isso é muito rápido, porque isso tudo está pronto. Vamos voltar, então, para a previsão. A previsão, se nós conseguirmos manter o planejado do Butantan e da Fiocruz, de apresentar a fase 3 dos estudos e toda a documentação da fase 1 e 2, ainda em dezembro à Anvisa, e solicitar o registro, nós teremos aí janeiro para análise da Anvisa e possivelmente em meados de fevereiro para frente, nós estejamos com essas vacinas recebidas e registradas para iniciar o plano. Vocês podem se posicionar, dizer, o Ministério coloca o "se". Não existe como não colocar o "se". Esse é o fator. Nós lidamos com a possibilidade. Só será concreto e, a partir daí, nós temos a obrigação de cumprir prazos quando nós tivermos registrada a vacina e entregue. Naquele minuto seguinte, eu aceito ser cobrado. Por que eu não distribuí ou por que nós não executamos uma logística? Até então, nós temos o "se". E esse "se", ele vai ganhando corpo, ele vai se fortalecendo para virar um fato. Vai se fortalecendo com o passar dos dias e o acompanhamento. Volto ao "se". Registrado e entregue em fevereiro, nós iniciamos no mais curto prazo. Há a possibilidade de ser registrado ontem? Não. Vai fazer um registro em um dia? Não. Não, mas está registrado lá fora. Não está registrado em nenhuma agência internacional. Nós nunca deixamos de ter o memorando de entendimento com o Butantan. Ele foi assinado e foi mantido vivo desde então, desde outubro. O que nós aguardamos? Registro na Anvisa. Eu vou falar novamente aqui uma observação para que os senhores compreendam. Cada modelo de compra, cada MOU, teve um caminho. Com a Fiocruz e a AstraZeneca, nós usamos a transferência de tecnologia. Com o Butantan, nós sinalizamos a compra. Pela lei, eu só posso comprar o que é registrado e incorporado no SUS. Comprar, que eu digo, é efetivar o pagamento. Foi isso que eu botei no MOU. O compromisso de comprar. Até hoje não foi registrado e produzido na quantidade que eu preciso comprar. Estamos aguardando e estamos trabalhando direto, tecnicamente, com o Butantan. Nunca deixamos de trabalhar. Butantan
é um grande fornecedor de vacinas do Ministério. É sério. E continuamos lidando tecnicamente com o Butantan. Trabalhamos com a reforma do Parque Fabril, do Butantan. Trabalhamos com a fase 3, com a participação do Ministério por intermédio da Fiocruz, do Butantan. E sim, estamos torcendo para que tudo dê certo, para que nós possamos comprar toda a produção que se fizer necessário do Butantan, para incorporar no SUS e fazermos a vacinação. Eu repeti isso aqui todas as vezes que me foi perguntado. Nós compraríamos e compraremos todas as vacinas registradas e produzidas e em segurança. O que se discutiu e que criou a fumaça foi de vacina importada, que precisa do registro. Qualquer vacina importada tem que ter o registro na fabricação. Não vacinaremos, nem será permitido vacinar ninguém que não tenha o registro na origem e a homologação na Anvisa. Bem, Natália, eu acho que eu respondi as tuas perguntas. Próxima pergunta, Valquíria Romero, do Poder 360. Essa daí é chata, viu? Essa é um porra. Bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação às declarações do ministro Pazuello, afirmando que todos os brasileiros serão tratados de forma igualitária. Eu pergunto, então, como fica em relação às vacinas que já foram adquiridas por estados e municípios, como no caso o governo de São Paulo e o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil? Essas doses vão ser incorporadas ao plano nacional? Ou eles têm liberdade para aplicar essas doses da maneira como acharem mais adequado, a partir da aprovação da Anvisa? A minha segunda pergunta é em relação ao número total de doses. O Ministério falou que são negociadas atualmente 300 milhões de doses. Hoje, quantas a gente já tem disponível no Brasil só aguardando a autorização da Anvisa? Bem, vamos lá. Todas as vacinas que estiverem no Brasil serão do Plano Nacional, do Programa Nacional de Imunização. Sem exceção. E isso já está muito bem pacificado e acordado com todos os entes da federação. Eu acho que essa é o ponto-chave da tua pergunta, estou te respondendo. Todas. E isso representa o que tenha chegado importado de um outro país, que vai ter que aguardar o registro, vai ter que aguardar a homologação disso tudo e vai ser incorporado no SUS. Com relação desculpa. O que nós temos hoje no Brasil? Hoje, existem um número pequeno de doses que foi importado da China, em São Paulo, se eu não me engano, 120 mil doses, que aguarda o registro externo, e início de uma produção no Butantan, também de uma pouca quantidade de doses. Esse início da produção, ele é antes da conclusão da fase 3 e antes da solicitação de registro. Então, mesmo que nós tenhamos alguma produção, ela está sob guarda do Butantan, aguardando os processos de registro. Então, no Brasil, pelo nosso conhecimento, nós praticamente não temos ainda vacina em quantidade considerável que a gente possa falar de distribuição ou iniciar qualquer plano. Precisamos produzir mais e precisamos ter a capacidade de controlar a ansiedade e a angústia para nós passarmos esses 45, 60 dias a partir de agora, que serão fundamentais para que se concluam os processos, sejam feitos os registros, sejam produzidas as vacinas e nós iniciemos a grande campanha de vacinação. A
A última pergunta desta coletiva, Dalton Almeida, EPTV. Bom dia. Eu gostaria de fazer duas perguntas, ministro. A primeira sobre esses 5 dias entre o recebimento e o envio para os municípios. O que está sendo feito especificamente, já que no próprio evento o senhor falou que a vacinação ocorre no município. Então, como é que está sendo a preparação dos municípios para esse trabalho? E qual é o papel do Conect SUS? Por que é importante agora incentivar, baixar o Conect SUS? E qual é o papel dele? A gente tem visto no exterior as pessoas serem informadas pelos agentes de saúde locais, em Londres, que elas têm direito a receber aquela vacina. Como é que o Ministério vai avisar o grupo prioritário ou convocá-lo para a vacinação? Excelente pergunta. E eu vou iniciar e vou passar para o Arnaldo, que ele vai aprofundar a parte técnica. Mas o que a gente já apresentou lá dentro é que toda a rede do PNI, do Programa Nacional de Imunização, ela é extremamente ampla e ela está acionada. Ela já está acionada e com investimentos altíssimos para que ela seja também melhorada, inclusive com capacitação de pessoal. O Arnaldo vai aprofundar, só vou fazer esse sobrevoo rápido. Quanto ao acionamento das pessoas, é exatamente a campanha. Então, um dos temas do plano são as campanhas. São campanhas, nós temos campanhas e recursos para isso, e os grupos vão sendo acionados gradativamente e subsequentemente, por campanha. Não só a campanha de mídia e de rádio e televisão, quanto também pela internet e pelos jornais. Essa é a posição, digamos, macro. Vou passar para o Arnaldo para ele descer um pouquinho. É extremamente importante essa pergunta para esclarecer a população brasileira. De uma maneira geral, e a gente está falando do Programa Nacional de Imunização. Nós agora mesmo tivemos no mês de outubro, né, a campanha de multivacinação e a campanha de pólio, né, em que 38 mil postos de vacinação estavam preparados, né, dentro de todas as recomendações sanitárias necessárias para vacinarmos os nossos adolescentes e crianças, e não tivemos nenhum problema com relação à segurança no aspecto especificamente. Então, assim, o que a experiência tem mostrado, acumulado ao longo de décadas? Uma vez que a vacina esteja registrada e a dose chegue no nosso depósito central, vamos chamar assim, né, em Guarulhos, a gente tem, pelo modal terrestre ou pelo modal aéreo, cerca de 3 dias para que isso, 3 a 5 dias, para que isso chegue nos estados. E os estados, portanto, disponibilizam para os seus municípios. Né? Então, isso é uma prática do Programa Nacional de Imunização de muitos anos, de uma grande expertise associada a isso. Neste momento pandêmico, além disso, estamos tendo o apoio do Ministério da Defesa para fazermos distribuição, como já acontece até na Operação Gota, para situações de população de ribeirinha e situações em municípios de acesso com mais dificuldade, né, com acesso de mais dificuldade. O Conect SUS é um grande avanço, né, na medida de que você, ao baixar o Conect SUS, você vai ter os seus dados e você vai ter o que nós estamos chamando carinhosamente, né, a sua caderneta de vacinação na palma de sua mão. Né, porque você vai baixar o Conect SUS e ali você vai ter todas as suas informações necessárias. Mas durante a apresentação do plano, na coletiva, né, na apresentação do plano oficial que tivemos ainda há pouco, nós mostramos que a campanha tem 2 fases. A campanha, junto com a mídia, com a população, tem 2 fases. Uma fase primeira que começa agora de esclarecimento, né,
Você precisa se cuide, se prepare, procure entender. E vai ter uma segunda fase, que, portanto, vai ser a fase da convocação da população para ser vacinado de acordo com aquele grupo e a disponibilidade de doses que aqueles grupos prioritários poderão ser alcançados. Quer seja doses de vacinas que eventualmente adquiram seu registro de forma emergencial, quer sejam doses de vacinas que sejam adquiridas de forma, vamos chamar assim, de regular, né? De forma regular junto com a Anvisa, né? De modo, portanto, que essa convocação ela vai ser feita e a população terá o entendimento dela. Mas a gente costuma dizer sempre que o grande parceiro do SUS é o CONAS e o CONASEMS. E lá na ponta da linha está o CONASEMS. Está o CONASEMS, está a atenção primária da saúde brasileira, está os agentes comunitários de saúde, que estão sendo treinados, habilitados, que conhecem cada paciente do seu território. E esse agente ele é fundamental nesse sentido. E é em cima disso que a gente também tem feito uma campanha para que toda a população vá no seu posto de saúde e atualize o seu cadastro junto à sua unidade básica, né, para que tenhamos cada vez mais um registro adequado da população brasileira. Muito obrigado. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a presença de todos. Um bom dia.